Olá, minha convidada de hoje, otimista, persistente, extrovertida. Hoje é dia da gente falar de cultura, de artes, de piano. Natural de Caxias do Sul, a filha do seu Serafim e da dona Inezinha, graduada em piano pela Escola de Belas Artes da Universidade de Caxias do Sul, tendo obtido seu diploma cum laude. A esposa do Luiz é talentosíssima. Sua constante atividade de pesquisa e de divulgação da música brasileira e latino-americana foram valorizadas em várias edições do Prêmio Açorianos, com a distinção no Líderes e Vencedores em 2010. A mãe do Felipe e do Guilherme ainda participou de um DVD com a temática do Pampa, compositores do Brasil, Uruguai e Argentina. Hoje teremos uma conversa de peso com uma das mais atraentes pianistas do repertório nacional, Olinda Alessandrini. Que honra poder te entrevistar aqui. Obrigada, agradeço muito o convite. A honra é minha, é um prazer muito grande estar aqui hoje. Muito obrigada. Filha de Caxias, mas quase uma hamburguense. Realmente, eu morei 31 anos em Novo Hamburgo e sempre participei muito das atividades aqui da comunidade. Eu trabalhei na Fundação Evangélica fazendo recitais de alunos, trabalhei na Fevale com um projeto de recitais didáticos por toda a região, pelas escolas estaduais. Fiz muita música de câmara, participei muito da programação da Fundação Sheffield. Te chamavam para tudo, é? Sim. Te chamam para tudo. Ainda. Ainda me chamam para tudo, eu fico muito feliz com isso. Mas é que eu sempre fui muito curiosa em relação a projetos diferentes, a desafios. Eu sempre fui muito de aceitar desafios e quando não me colocam um desafio, eu mesma coloco para mim. Eu digo, agora, Olindinha, agora tu vai fazer isso. Então, realmente eu sempre fui muito solicitada e com isso eu ampliei muito as opções de trabalho, as opções assim, não é apenas tocar piano em recital, é participar de programações de orquestra. Trabalhei muito tempo, durante mais de 2 anos, com um projeto que se chamou Piazzolla Coreografado, que era uma orquestra de câmara, um acordeonista, eu e um grupo de balé. A gente viajou pelo estado inteiro fazendo isso. Fiz muita música de câmara, às vezes chegava gente da Alemanha, que precisava alguém para acompanhar, então isso eu também fazia. Fiz os recitais didáticos, onde eu coloquei em prática uma interação entre as artes. Então, eu projetava slides, na época eram slides, hoje em dia a gente faz PPT e a coisa é muito mais fácil. Então, eu projetava slides com, por exemplo, a arquitetura da época, o vestuário da época, coisas de literatura de cada período, ia acoplando a música, mostrando paralelos, mostrando semelhanças e diferenças. E eu fazia isso, digamos assim, coordenada pelos professores das escolas. Eles me davam mais ou menos o que os alunos estavam aprendendo em história, literatura, e como é que eu ia, ou mesmo em artes, e como é que eu ia então criar um programa para aquele momento. E isso me ajudou muito a pesquisar bastante. Depois eu fui me dedicando à pesquisa sobre música brasileira, e culminou numa pesquisa sobre música do Pampa, coisa que eu nunca imaginei. Na Fevale, muitos anos atrás, eu coordenei um projeto de folclore e, na época, a prefeitura tinha o grupo de dança municipal, que era coordenado pelo Adão Bueno. Então, eu dei todo um curso de folclore abrangendo inúmeros aspectos, mas os 2 últimos foram sobre danças gauchescas. E aí eu chamei o Adão para ensinar coreografias. Tinha muita professora da região fazendo, eu nem sei se eram 30 ou 40, era uma turma grande. E o Adão veio coordenar as danças gauchescas. E eu tinha, quando eu era bem menina, eu tinha participado de CTG de escola, então eu conhecia as coreografias. E sempre ficou aquela lembrança da riqueza da nossa música regional. E um dia me telefonaram perguntando se eu estaria disposta a participar de um projeto que seria em Berlim,
Era um seminário internacional sobre fronteiras culturais. E as fronteiras, nessa ocasião, que seriam analisadas, era Brasil, Uruguai e Argentina. Então, tinha gente de literatura, gente de cinema, de artes plásticas, de linguística, mostrando na fronteira aquela língua que é meio espanholada, meio português, né? E me pediram para fazer a música, falar sobre música. E daí eu disse, claro, eu sempre digo sim, depois é que eu fico pensando, mas e como é que eu vou fazer isso, né? Porque eu não tinha material nenhum, eu tinha muito pouco, eu só tinha essas lembranças de infância e do curso da Fevale, e claro, do que eu ouço, né, normalmente assim, ou em TV, ou pelo rádio, de repente, alguma coisa que me chamasse a atenção. Então eu comecei a estudar esse assunto mais profundamente, consegui partituras de compositores argentinos, uruguaios e rio-grandenses, compositores eruditos, baseados na temática regional, baseado na dança folclórica do Pampa mesmo. E criei um repertório que se tornou bem interessante. Esse repertório acabou virando... Bom, fui para Berlim, claro, o pessoal gostou muito da apresentação. Fiz várias vezes aqui, gravei um CD lá em Berlim, e esse CD virou um DVD que mistura imagens do Pampa com a sofisticação da sala de concerto. Então, eu trabalhei com o cineasta, o Caio Amon, um cineasta jovem, e ele foi muito feliz nas escolhas. Ele filmou muita coisa, ele foi para Santana do Livramento com uma equipe, filmou muita coisa lá, e filmou a mim tocando no Teatro CIE. E era muito engraçado, porque eles tinham um trilho de trem com um carrinho, e os dois, ele e o outro rapaz que trabalhou com ele, enfim, além de toda a equipe, os dois se deitavam naquele carrinho com a câmera e ficavam circulando ao meu redor enquanto eu tocava. Então foi uma experiência muito, muito divertida, e o resultado realmente ficou bem interessante, assim, eu fiquei muito satisfeita. Então, eu adorei o nome disso. Pampiano. Tá aqui. Ganhei de presente da Olinda. Pampiano. É o piano tocando música do Pampa. E o título, como diz o Arthur de Faria, cada vez que ele me encontra, ele diz assim, eu queria ter sido eu a ter a ideia desse título. Porque o título é muito chamativo, né? Olinda, deixa eu ver essa mão aqui. Diz que o pianista tem dedos longos. Não, o pianista tem dedo bem calejado, pele bem grossa na ponta do dedo, unha horrível, quebrada. Não pode ter unha grande? Não, de jeito nenhum. Não pode. Não tem como tocar um piano. Só se tu tocares um pianinho leve e suave. Agora, para tu passar por cima de uma orquestra sinfônica, tu tem que ter muito músculo. A minha mão é muito musculosa. Desde quando o piano participa da tua vida? Pois é, a minha mãe já tocava piano, a Inezinha tocava piano quando eu era pequena. E eu tinha o piano em casa, sempre aberto. Aliás, até hoje eu não tenho chave de piano, não sei onde estão as chaves, e me surpreende muito quando eu entro num teatro e o piano está chaveado, porque piano sempre foi aberto para mim. E eu comecei tocando de ouvir a minha mãe, daí eu fui para uma professora, eu tinha 4 anos, e fui para uma professora muito querida que me acompanhou até os 16 anos, eu me formei no Belas Artes com ela, e em Caxias do Sul, né? E a dona Julinha, e essa professora, a dona Julinha, então ela me ensinou a ler partitura com cores. Ela se dava o trabalho de fazer todas as músicas que eu ia tocar, com cada notinha tinha uma cor, porque eu não era alfabetizada ainda, e ela teve essa ideia. E para mim, até hoje, a música é meio colorida, assim, eu tenho uma... Cada vez que eu toco, eu imagino os coloridos do som que está sendo feito. A partitura é sempre preto e branco. A partitura é preto e branco. E para ti ela está ali... Para mim ela fica brilhando, ela fica com neon. Quando tu viu que isso seria muito mais sério do que realmente tocar com a mãe ou para a mãe, para a família? Quando eu tinha 14, 15 anos, eu já tocava peças muito difíceis. Eu era muito estudiosa e tinha muita facilidade. E aí ficou aquela questão assim de vou embora estudar fora ou fico, vou fazer outra coisa. Porque o mundo mudou muito, né? Quando eu tinha 15, 16 anos, tudo era longe, tudo era difícil, as comunicações não existiam.
E eu era de uma família muito fechada, uma família italiana, assim, muito tradicional. Então, filha única, e aí a minha mãe dizia, não, eu não posso deixar teu pai, porque a minha mãe teria que ir comigo. E eu fui muito... naquela época eu aceitava muitas coisas, depois é que eu comecei a batalhar mais pelo aquilo que eu realmente queria. E aí eu resolvi fazer faculdade de matemática, que eu gostava, e tinha em Caxias do Sul a faculdade de matemática, e com isso eu fiquei vários anos trabalhando com matemática. Fui professora na URGS, fui professora na PUC. Eu tenho toda uma vida paralela que de repente eu cortei. Aí eu fiz um corte, eu pensei, não, eu vou voltar para o piano. Longe das artes, numa ciência exata. Numa ciência exata, dura, mas fria. a paixão pela música sempre existia. Só que, claro, tocar piano eu tinha praticamente parado, porque para tocar piano tem que estudar muito. Para tocar como eu tocava antes, eu teria que estudar muito. Então eu teria que parar com a matemática e fazer essa só rigidez piano. era tua ou a família também te estimulava a ter essa disciplina de estudo? Não, isso era meu. Isso era bem meu. Eu sempre fui e continuo sendo. Faz parte da personalidade, né? Eu sempre fui muito dedicada, muito persistente, muito, assim, de perseguir um objetivo, mas ao mesmo tempo eu sempre fui muito de ter um leque de opções. Então eu nunca faço uma só coisa. Eu sempre tenho várias em andamento, né? Então eu tenho sempre eu sempre fui de fazer assim. Eu ia para aula de inglês, eu tinha o grupo dos Mormons de conversação, daí eu fazia francês, daí eu tinha o colégio, que eu estudava, fiz ginásio científico, faculdade, e daí eu tinha a turma das reuniões dançantes, que eu também era gente, eu gostava de dançar, então eu ia nas festas de reunião dançante, naquela época existia isso. E ao mesmo tempo eu estudava piano religiosamente, várias horas por dia. Até a minha família foi muito colaboradora no sentido de que naquela época começou a aparecer a televisão. Para tu ver que eu sou muito mais velha do que tu pensa. A televisão estava começando, era aquela televisão preto e branco, cheia de chuvisco, que a gente tinha que imaginar a imagem. E eu ia olhar alguns programas de televisão que eu gostava, eu ia olhar na casa do meu tio, porque a minha mãe e meu pai resolveram não comprar uma televisão, porque meu horário de estudar piano mais frequente, assim, mais denso, era das 8 às 10h30 da noite. E se tivesse televisão em casa, ia prejudicar meu estudo de piano. E eles não compraram televisão. Meu pai também ia na casa do meu tio quando ele queria ver futebol, assim, no meio do chuvisco. E com isso, realmente, eu passei muitas horas podendo tocar piano sem outras interferências, né? Então, ajudou muito na minha profissão. Quero saber o que tu anda tocando, curtindo, na volta do intervalo. Hoje, numa conversa de peso com a nossa pianista Olinda Alessandrini. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo, eu falei na saída do primeiro bloco, a nossa pianista Olinda Alessandrini, mas é porque Olinda, eu sou de uma geração dos anos 70, onde nos anos 80 e 90 a gente abria jornal e não raro no NH tu eras ou a capa, tu eras página inteira, meia página. O NH sempre foi muito generoso comigo, sempre me abriu muito espaço. Mas tu fez por merecer, né? Te puxava. Eu me puxava e é como... Muito ativa. Sim, sempre muito ativa. E aquilo que eu te falei, quer dizer, eu fazia todos aqueles recitais didáticos movimentando as escolas. Eu fazia também uma programação, eu tenho muito orgulho de dizer isso, que eu iniciei a programação da Fundação Sheffield. Quando o Sheffield resolveu trazer o piano dele para a Fundação, eu fiz um primeiro recital beneficente e no ano seguinte se fez uma programação de ano inteiro com 6, 7 recitais e música de câmara, convidados. E eu estava sempre ali ajudando e estimulando. Então, realmente, assim, essa programação da Fundação Sheffield me abriu muito espaço na cidade. E meus filhos também estudaram em escolas aqui, então eu estava sempre atuando. Muitas vezes em festinha de fim de ano da escola, eu dava uma palhinha, ficava junto.
E isso me fez fazer muito parte da comunidade, né? Eu sempre me senti muito hamburguense, apesar de que eu nunca recebi o título de cidadã hamburguense. Nunca recebeu ainda? Pois é, eu espero que o ainda faça parte dessa conversa. Eu sempre fiquei pensando, mas eu sou uma pessoa, eu sou hamburguense de coração, assim, de alma. E realmente o NH sempre me abria muito espaço. E eu fiz excelentes amizades aqui, né? O Scheffel, por exemplo, foi uma dessas amizades. A música, ela faz parte da chegada dos alemães aqui desde sempre. E o piano deve ter vindo nas primeiras viagens também. Sim. E nos anos 40 e 50, minha antiga professora de português dizia que ela viu recitais na Fundação Evangélica nos anos 40 e 50 com os maiores nomes da música do mundo que vinham para cá e que passavam por aqueles pianos, pelos espaços da nossa Fundação INH, da Fundação Evangélica. Sim, a Fundação Evangélica, a Sociedade Aliança. Eu participei de um trabalho de pesquisa muito grande com a professora Érica Sarlé, que infelizmente nos deixou há pouco, e nós fizemos durante muitos anos um trabalho grande de pesquisa que iria se transformar num livro, e eu tenho todo esse material, o Udo também tem nos arquivos, e eu estou assim com o firme propósito de que isso venha a se transformar num livro, talvez não tão grande como foi a pesquisa, mas que a gente possa transformar, assim, captar os elementos mais importantes de tudo isso. O professor Sarlé viveu isso, né? Ele era professor e muito tempo diretor da nossa INH. Sim, mas sabe que aqui em Novo Hamburgo teve uma orquestra na década de 50 da Sociedade Aliança, que foi uma orquestra importantíssima. O Philipp Blankenheim mandou os filhos estudarem em Berlim para virem para cá e para melhorarem o nível cultural da região. Antes disso, teve uma gravadora em Porto Alegre e o grupo hamburguês do Philipp Blankenheim gravou discos. Existem discos gaúchos com a gravação do grupo hamburguês, que era daqui de Novo Hamburgo, né? Eu encontrei registros de importação de instrumentos em 1895 em nome do Philipp Blankenheim. Sim. E o primeiro recital em Novo Hamburgo, a primeira apresentação de música clássica que foi registrada pelo Deutsche Post, foi em 1892. E eu e a Érica conseguimos entrar num dos arquivos e descobrir tudo isso, ali nos jesuítas, e conseguimos toda a reportagem relatando como foi esse concerto. Então, existem preciosos momentos de música aqui na cidade. E tocaram aqui, na década de 50, a Fundação Evangélica criou um clube por assinatura. Aí veio tocar o Jacques Klein, a Madalena Taliaferro, o Wilhelm Kempf, que era alemão, que era professor em Stuttgart. Ele fez várias apresentações na Fundação Evangélica e fez apresentações ali no Colégio Sinodal. Então, teve grandes nomes, grupos. A minha sogra sempre falava de um pianista húngaro, que depois eu descobri o nome, eu não lembro agora, que ele fez uma projeção de slides sobre cavalos húngaros troteando enquanto ele tocava uma rapsódia húngara de Liszt. Tem histórias lindas sobre isso. Tem as sociedades de canto, as escolas. A Fundação Evangélica fazia audição de obras com LPs. Então, cada semana, as internas eram reunidas para ouvir uma obra de Beethoven, Bach, e algum professor explicava alguma coisa sobre a vida do compositor, sobre a época, sobre a obra, enfim, grandes momentos de música aqui em Novo Hamburgo que eu acho que merecem ser recuperados. Recuperados, eles merecem ser editados, publicados. Né? Linda, o Scheffel, um querido amigo, né? O Scheffel foi um amigo de vida inteira. Tem uma passagem que está me contando maravilhosa, de ele na tua casa jantando contigo e tomando um cafezinho depois. Foi. Bom, o Scheffel foi um amigo de vida inteira. Quando eu vim morar aqui, a primeira pessoa assim que realmente me recebeu com muitas conversas sobre arte, sobre música, sobre filosofia, enfim, foi o Scheffel. E naquela época ele estava batalhando pela preservação do patrimônio
Então, ficamos muito amigos. E uma noite nós convidamos para ele jantar lá em casa, de vez em quando ele ia jantar lá em casa. E o meu filho mais velho, Felipe, era nenezinho, ele tinha acho que 1 mês e meio. E naquela época ele tinha, o berço dele era uma cesta cheia de babados e era uma coisa que se usava, era uma cesta de família. E ele estava deitadinho ali, a gente terminou de jantar, tomou um cafezinho e o chefe tinha levado uma pasta, ele pegou um papel, um lápis e ele disse, eu vou fazer um desenho do Felipe. E ele começou a desenhar o Felipe, mas assim, uma perfeição. Tu olhava para o nenê dormindo e olhava para o desenho, era muito, parecia que aquele menino do desenho estava respirando, de tão bonito que estava. E daí o chefe me disse assim, quando ele estava, eu disse, ai chefe, está lindo. Ele disse assim, me traz um cafezinho. Eu disse, vou passar um cafezinho para ti. Não, me traz aquele que tu serviste. Eu digo, não, aquele café já está frio, eu vou passar um cafezinho. Não, mas eu quero aquele. Eu digo, mas chefe, aquele está frio, eu não vou esquentar. Traz frio. Bom, tudo bem, né? Encontrei um mais teimoso que eu. Aí eu botei o cafezinho na xícara, dei para ele, meio constrangido, ele pegou um pincel, passou no café e começou a fazer sombras no desenho do Felipe com café. Tu não pode imaginar a sensação linda que foi de ver que aquele quadro tomava mais vida ainda com um simples café frio. Então, eu tenho o quadro até hoje na parede da minha sala. Depois, muito mais tarde, ele desenhou o meu outro filho também, o Guilherme. E são lembranças lindas. E eu falei com o chefe, por acaso, na véspera dele falecer. Eu fui ao Hospital de Clínicas visitar um outro amigo, não sabia que ele estava lá. E o Ângelo me disse, olha, Olinda, o chefe está aqui, ele está muito mal. Eu disse, será que eu posso visitar? Bom, entrei no quarto dele, primeira coisa, ele começou a falar sobre a beleza da arte, sobre a importância desse enamoramento pela arte, a importância da música. Nós ficamos, eu acho que uns 40 minutos batendo papo. E eu pensava assim, mas que maravilha, uma pessoa que está se despedindo da vida com essa mentalidade assim tão voltada para a beleza, para a arte, para as coisas lindas que só uma mente privilegiada mesmo pode ter. E foi muito lindo. E aí quando eu me despedi, eu digo, chefe, tu está cansado, eu estou indo. Ele disse assim, um dia nós ainda vamos continuar essa conversa. Então foi assim um momento muito emocionante da minha vida. Tu viajou o mundo inteiro, recitais não, mundo inteiro afora? Não, só nos países que gostam de música clássica, só nos países que criaram a música, na Alemanha, desenvolveram a música, Áustria, Bélgica, Alemanha. Alemanha, Itália. O que tu tens curtido da música popular dos anos 2020? Olha, eu gosto muito desse pessoal que trabalha com rock, tipo assim, Coldplay. Gosto muito do Freddie Mercury, que é uma pessoa muito inteligente. Tem um vídeo no YouTube que ele toca. É fantástica, né? É fantástica, mas ele tem uma entrevista dele com a Montserrat Caballé, que foi uma grande soprano lírica, e os dois fazem juntos a abertura de Barcelona, das Olimpíadas de Barcelona. E tem entrevista sobre isso. E quando o Freddie Mercury fala, é uma coisa assim tão importante, tão interessante, o conhecimento que ele tinha sobre canto lírico. Então, eu acho que tem muita gente muito inteligente fazendo música popular. Claro que existe todo aquele lado de música popular que eu acho que não tem valor, que é muito repetitivo. As letras são extremamente apelativas. Que é só para vender. Só para vender e só para... Não sei, eu não sei qual é o objetivo disso. Mas quando eu me lembro assim, da época da MPB com o Chico Buarque, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Vinícius de Moraes, Tom Jobim, as letras, assim, eram letras maravilhosas, eram letras que diziam, eram poemas que te diziam alguma coisa. Então, eu acho que há muito por fazer na música popular. Eu acho que qualidade existe, é só a gente filtrar e escolher bem. O que tu está curtindo tocar? Tudo. Tudo. Agora eu estou preparando esse concerto da Orquestra de Sopros, que eu quero convidar todo mundo para estar lá, no Teatro da Fevale, 30 de junho.
A gente está fazendo a divulgação com bastante antecedência, que é para todo mundo se organizar. Tem 1.840 e tantos lugares, vamos aproveitar. E nós vamos lotar. Vocês se apressem, porque está todo mundo falando nesse concerto. Eu vou tocar com a Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo, que é uma orquestra maravilhosa, que essa orquestra merece estar, assim, entre as melhores do país, com certeza. E o maestro é o Lincoln da Gama Lobo, os músicos são maravilhosos e a gente vai tocar Rhapsody in Blue de Gershwin, que é uma das obras que eu estou agora curtindo bastante, que eu estou estudando ela bastante. E vamos tocar uma Rapsódia Nazaretiana com obras do brasileiro Ernesto Nazaré, para piano e orquestra de sopros, assim, um concerto bem descontraído, um concerto que vai agradar com certeza. 30 de junho, eu acho que o horário é 5 da tarde, se eu não me engano. Em todo caso, o horário depois vocês conferem. E é no Teatro da Fevale. Feliz com a maturidade e podendo escolher os seus caminhos? Ah, muito, muito. Eu sempre fico agradecendo, assim, porque tenho muitas oportunidades, continuo sendo muito convidada. Eu sempre acho que eu já podia pendurar a chuteira, mas de repente... Por disciplina ou é a vontade de tocar todo dia? Não, é por disciplina. Claro, vontade também, mas a disciplina. Cada vez que eu vou aprender uma obra nova, que eu agora estou aprendendo várias obras novas. Então, no momento que eu estou aprendendo uma obra nova, eu sou como qualquer pessoa que senta no piano e tem que começar algo. Eu tenho que ler as notas, eu tenho que escolher qual é o dedo que eu vou colocar. Eu tenho que escolher qual é a posição de mão, como é que vai ser digamos assim, esse setor da música, como é que eu vou resolver para interpretar esse setor da música. Então, é um trabalho detalhadíssimo, assim, eu diria um trabalho artesanal, e ainda a musculatura tem que estar sempre em dia, então tem que estudar. É que nem jogador de tênis, jogador de futebol, que precisa treinar. Esse treinamento muscular faz parte. Adorei falar contigo. Eu adorei falar contigo também. Amei. Obrigado pelo carinho com a gente. Parabéns pelo trabalho lindo, maravilhoso. Obrigada, eu que agradeço. A gente vai ter a oportunidade, dia 30 de junho, de conferir lá no Teatro Fevale. Estão convidados, junto com a Orquestra de Sopro. Muito obrigada. Eu agradeço muito, agradeço a atenção, o convite e desejo o maior sucesso. Eu sei que tu já és o maior sucesso, já tem 750 entrevistas, né? 751 agora, mas te desejo assim um futuro brilhante, como sempre, merece. E continuamos contando histórias lindas de vida, isso é mais fascinante de tudo, hoje numa conversa de peso com a nossa pianista, Olinda Alessandrini. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede Comunidade de Televisão.